Em 7 dias, ninguém pode dizer quantos mais angolanos morreram. Passou uma semana desde que a SIC apresentou as únicas imagens do inferno do Uambo. E pouco mais se sabe. A guerra angolana mata à porta fechada, quase sem notícias. É o que ajuda também a valorizar as imagens chocantes e o testemunho do jornalista William Toné, o único repórter a acompanhar os dias da guerra na antiga Nova Lisboa. Com as informações recolhidas ao longo dos últimos 7 meses, a SIC faz uma reconstituição possível dos dias que ensombram o país até à queda do Planalto Central. Os combates duraram 55 ou 56 dias. Ninguém recorda o momento em que foi disparado o primeiro tiro, nem quando será a próxima batalha. Do Uambo, do Soio, de Malange, de Nedalatando, do Cachito. A cidade não interessa. E as vidas também valem pouco em Angola, 1993. Angola, setembro de 1992. Há paz e alegria por todo lado. MPLA e UNITA preparam as eleições. Com a contagem dos votos, depressa volta ao pessimismo. Savimbi sente a derrota e retira-se para o Uambo. A violência regressa em outubro. Um fim de semana sangrento. Há tiros junto aos hotéis onde estão os membros da UNITA. A miséria, o lixo, a pobreza, da onde? Nós temos a sede, o prazer de ganhar. A sede de ganhar não basta. E quando saem os resultados, é a UNITA que perde. O candidato José Eduardo dos Santos obteve 1.953.335 votos, correspondente a 49,57%. À festa da vitória, segue-se a da vingança. Perseguição e morte aos dirigentes e simpatizantes da UNITA. Morrem milhares de pessoas na capital angolana. Depois da chacina, a destruição, o ataque e as pilhagens às sedes do Galo Negro. O rastilho está de novo aceso. A guerra alastra. Ao Lubito. A Bengala. E ao Cachito. Zonas sitiadas onde nada nem ninguém está seguro. Cresce a tensão. A comunidade internacional tenta a todo custo evitar o pior, mas já é tarde. No Planalto Central vivem-se momentos de estranha calma. Pouca gente, ruas quase desertas. 9 de janeiro. O ano começa mal no reduto de Savimbi. Há 2 versões dos acontecimentos. Governo e UNITA, ambos invocam a legítima defesa. No fogo cruzado das acusações de quem começou o quê, os civis recuperam medos antigos. Começa a fuga para paragens mais seguras. O novo governo está apreensivo e decide reforçar as tropas do Exército Único. Uma companhia da polícia anti-motim, especialista em guerra urbana, é enviada para o Uambo. Acaba por ser lançada na retaguarda da UNITA, a 45 quilómetros da cidade. 2 dias de marcha, primeiro teste para os ninjas. Primeiro reconhecimento das posições. Carga às costas, a aproximação é feita a pé.
Uma bateria da câmara da SIC, uma escova de dentes e uma chave de fendas. Improviso é a grande arma desta unidade de elite. Está feito o último contacto via rádio com a frente de batalha. Nos arredores do Uambo, momentos de ação. Os ninjas prendem um homem acusado de pertencer às forças de Savimbi. Você, para passar aqui, os teus colegas tinham que saber que você passou. Os outros que estão aí. E como é que você sabe que os 15 foram fazer patrulha? Eram 50 primeiro. Você, homem, tem que falar mesmo real, tá vendo? Fala mesmo a tua realidade. Aqui ninguém vai te fazer nada. Você aqui está conosco, tá bom. A malta não faz mal a ninguém. A malta não faz mal a ninguém. Fala só a tua realidade. Se você saiu aqui, diz mesmo saiu aqui. Se você saiu lá, fala mesmo como homem. Fala mesmo do que você tem. Eu estou falando mesmo como homem. Você está metido na mão dos homens. Por que você tem medo? Eu quando saiu no golo, aí no... Quando saiu no quartel da IFA, através daquela confusão, eles começaram... Sábado, depois, eu quando sartei, como houve muito coisa. O vosso chefe vos deu ordem que para vocês retirarem das FA para... Não recebemos esta ordem. Vocês todos mesmo é que cada um por si? Sim. O prisioneiro acabará por ser entregue às Nações Unidas, no mesmo dia em que os reforços de Luanda se juntam aos companheiros de armas. Os homens começam a combater às portas da antiga Nova Lisboa. A UNITA controla o aeroporto. Destruição e morte. Centenas de civis são chacinados por causa da cor partidária. A UNITA canta vitória nos primeiros dias. As nossas forças causaram já às forças inimigas várias centenas de mortos e feridos. Há, de facto, centenas de baixas nas forças governamentais. Luanda exige a paz. A UNITA justifica a guerra. Eu coloco em primeiro lugar as conversações e o diálogo, mas empurrado a guerra, tenho de defender o meu povo. Primeira semana de combates. O governo passa a controlar o centro do Uambo. A UNITA fica nos arredores. Alguns portugueses aguardam o evoluir da situação. Mas nas ruas há mais soldados que civis. As forças de Savimbi concentram o fogo da sua artilharia. Começam os bombardeamentos da cidade. Uma chuva de obuses rebenta com o maior paiol de munições junto à missão da ONU. Je suis congolais, nous sommes tous les deux des observateurs des Nations Unies. On a été sous les bombes après la détruction de la population. Là, pourquoi nous sommes ici. Nous devrons sauver l'Angola. Parce que nous sommes ici pour ça. Nous ne sommes pas ici pour mener la guerre contre le peuple angolais, mais nous sommes pour l'unification de l'Angola. Capacetes azuis e tropas governamentais estão juntas no momento do ataque. Cobardemente esses gajos atiram para os paióis, infelizmente. Mas prossigam e mantenham a situação sob controle, ok? Os observadores não querem acreditar no que está a acontecer. A missão das Nações Unidas dá por mal emprego a verificação da paz e decide abandonar o Uambo. Ao mesmo tempo, começa a destruição das zonas residenciais. Pô, vê onde que saiu um projetil que veio cair aqui. Não morreu ninguém? Não. Na altura já saímos lá. Pois, na altura já tínhamos saído, já estamos aqui. Até onde fomos não chegamos, nós só fizemos 5 minutos. E uns 5 minutos, pronto. Arrebenta aqui o casa. Pimbas, pronto. As Nações Unidas insistem no regresso ao diálogo. UNITA e o governo apertam as mãos em Addis Abeba. Esforços em vão.
o tom das acusações sobe. O governo acusa a UNITA de receber ajuda externa, de usar mercenários na ofensiva e mostra as provas. Mercenários sul-africanos com passaporte da Namíbia. Uma prisão com alguns comandos zairenses e prisioneiros de guerra de todas as idades. Há quem esteja preso só por ter família que gosta de Jonas Savimbi. A morte é o destino quase certo para a maior parte dos detidos. 19 dias de combates na cidade do Uambo que se comparam já a Beirute. Flagelamentos aéreos, terrestres e combates intensos, de manhã à noite. É impossível um retrato fiel do que acontece de facto no teatro das operações. 85% de votos teve a UNITA na cidade do Uambo, o governo apenas 15%, mas o combate é bastante desigual e nunca se sabe quem de facto está na mão de cima. A Casa Branca de Savimbi é bombardeada. A UNITA responde. No auge dos combates são lançadas toneladas de bombas e 3.500 obus por dia. O governo tenta reequilibrar as forças, mas há falhas e atinge as suas próprias posições. São poucos os refúgios seguros. Dos dois lados há cada vez mais vítimas inocentes. Crianças, como o Ketron. Foi rebatizado com a marca do obus que lhe matou a mãe e o irmão. Os hospitais há muito que esgotaram a capacidade de resposta. Tratam-se os doentes em condições deploráveis. Falta tudo. Espaço, higiene, comida, medicamentos, pessoal qualificado. Tentam-se milagres para curar os doentes e salvar os feridos. Neste momento temos alguns meios que estamos a utilizar, mas estão a escassear. E o maior problema neste momento é a falta de hemoclassificadores. Hemoclassificadores, por isso, são substâncias químicas que servem para determinar o grupo sanguíneo do dador, assim como do receptor. Já se registra armas químicas, portanto, feridos, aparecem já feridos por armas químicas. E mesmo há um dia atrás, dentro do hospital também foi lançado uma destas bombas tóxicas, que inclusive afetou alguma enfermaria, para além da queima de roupa hospitalar. Diariamente, a lógica fria da medicina de campanha. Estimativas por alto. Ao fim de mês e meio de guerra, há 10.000 mortos e 20.000 feridos. Sem abastecimentos regulares, com falta de munições, instala-se algum desânimo entre os homens do governo. O nosso Estado-Maior-General das FA, o governo central, todos os responsáveis deveriam centralizar as suas atenções no Uambo. E nós não estamos a verificar isto. As tropas do Galo Negro dominam o Uambo. Luanda é quase impotente para conter a ofensiva. A cidade está a saque. Diariamente, na zona de ninguém, civis e soldados fazem o que podem pela sobrevivência. Moral em baixo nas unidades. Os militares governamentais decidem alterar os planos de defesa. É o futuro da guerra num rascunho de papel. Quem vai dar o sinal aqui para que os tanques avancem? É o próprio. Então os tanques estarão no ponto de partida? No ponto de partida. Não dá de emergência? Sim. Não é? A infantaria avança. Avança já. Quando alcançar aquelas linhas, os tanques saem e ocupam as divisões principais. Início de março, contra-ofensiva desesperada. Os tanques saem à rua pela última vez e erram os seus alvos. Luanda falha também as derradeiras tentativas de abastecimento da linha da frente.
No Planalto Central e noutras zonas de Angola, o governo perde força militar. A guerra alastra ao norte. Soio, cidade do petróleo. Lunda, filão de diamantes. É a debandada geral. Há estrangeiros na confusão, portugueses na maior parte. Os que podem, voltam a casa. Em Luanda, o governo traça um plano para dividir moderados e radicais da UNITA. A resposta vem do UAMBO. A UNITA é pela retomada das negociações entre as delegações da UNITA e do governo do MPLA. A realidade é outra. A UNITA alega falta de segurança e não comparece na segunda ronda das negociações de Addis Abeba. As Nações Unidas perdem a paciência. These developments have left me with no alternative but to cancel this second round of peace talks in Addis Ababa. It is a decision that I have taken with the greatest regret. This outcome is a bitter disappointment to all of us who are engaged in the Angolan process, but most particularly for the Angolan people who continue to be the victims of this savage war. Pena ainda maior quando é atacado em sua própria casa. A libertação do AMBO não pode representar nunca e de forma nenhuma um perigo à unidade nacional. Esta é uma guerra entre os dois presidentes. É que não está a haver um entendimento claro para que os povos de Angola vivam livres. A retirada é inevitável. Os soldados preparam a longa marcha. Entre eles, um português. Valdemar é acusado de espionagem pela UNITA. Recebe a proteção do exército. São 6.000. Trazem apenas a memória do inferno. 56 dias e 55 noites de combates. Pelo menos 10 portugueses vêm na coluna. Os primeiros dias são os mais difíceis. Frio intenso nas montanhas e quase nada para comer. Mas a fome também se mata com maçarocas de milho e borboletas salalé. Os mais fracos começam a ficar para trás, de doença, cansaço ou vítimas de emboscadas. Vamos já. A primeira emboscada faz 2 mortos e 10 feridos. Vamos já. O AMBO já está a mais de 80 quilómetros, mas os enfermeiros militares não vão ter mãos a medir. Ao longo do caminho, o grupo acabará por sofrer mais 11 ataques. Os militares recusam falar em derrota ou em fuga. À frente dos civis, falam em manobra estratégica. É um recuo estratégico e na base de uma retirada organizada. Como pode-se perceber, devido a uma capacidade numérica em efetivos e material das forças da UNITA, fomos obrigados a fazer esta retirada estratégica, mas dentro em breve nós retomaremos o AMBO. A coluna dos refugiados é dividida ao fim de alguns dias, por razões de mobilidade e segurança. O medo é grande, as paragens são curtas. O tempo suficiente para descansar alguns minutos ou para assistir a um parto. Dois meses antes do tempo. São gêmeos.
teve um parto normal? Como é que foi? Não foi normal. Quantos meses? 7. Mas acha que foi devido a essa caminhada? Sim, porque a semana passada, hoje é segunda, não é? Quase me foi quinta, quando nós recuamos dos prédios soviéticos. Então vinha a correr, a pular um muro, porque estavam a cair muitos projetis. Eu caí de barriga. Então parece-me que fraturei esses ossos daqui assim. Então a partir daí não conseguia andar em condições. Até quando nós, anteontem, fomos para o Iva, passamos lá à noite, depois tínhamos que sair de lá, recuar, então caminhamos a pé, mas assim muito sacrificadamente. Então ontem à noite começaram assim as dores, umas dores assim. Vinha, depois passavam, ficava muito tempo, então não liguei. Mas a minha irmã sempre disse que era dor de parto. Então hoje não conseguia mesmo, andava um bocadinho, lá estava eu, andava um bocadinho, lá estava eu. Mesmo assim ainda conseguiu subir essas 2 últimas serras? Sim, consegui. Até eu estava desesperada, eu estava dizendo um bocado, vou pedir a alguém para me dar um tiro, porque estou desesperada. A coluna aumenta. Há mais 2 civis para proteger. Vieram-me chamar, como já tinha feito mais partos. Não custou nada também vir até aqui e ajudar a mesma senhora. A senhora é parteira? Não. Tenho um bocadinho de experiência. Por 8 filhos que eu tenho, aprendi por a minha sabedoria, então vim ajudar a minha irmã também. O que é que acha que esta guerra terá provocado, principalmente as mulheres? Sei lá, nem sei. Estou totalmente com a cabeça muito aérea. A caminhada que nós levamos do Ambo para aqui. Não posso responder a nada porque eu não estou bem. A senhora é mesmo natural do Ambo? Não, eu sou portuguesa. Eu sou de Portugal, sou natural mesmo de Portugal. E há quanto tempo vive no Ambo? Eu vivo aqui no Ambo desde 81. E esta foi a sua pior experiência de guerra? Poxa, pior das piores. Pior das piores. Como é que eu vou explicar? Nem sei explicar mais. No mesmo dia, a parteira portuguesa e o médico Arlindo têm outro parto. Uma menina. Fazem tudo para salvar o bebê. Sem resultado. O choro da vida não chega a ser ouvido. A coluna parte. Pela frente, uma semana de marcha até paragens mais seguras. Montes e vales, rios passados a val, a desorientação é grande. Há enganos constantes no caminho. Os refugiados do Uambo fazem 400 quilómetros. Para alguns, a ajuda chega no Cubal. Para a maior parte, socorros só mesmo em Bengala. A Portugal chegam notícias de familiares que sobreviveram ao drama do Uambo. Ana Maria recebe uma carta do marido. Valdemar manda palavras de esperança. Não está ferido, não está nada, podem ficar sossegados que, pelo menos de saúde, ele está bem. Angola, março de 93. ICES, palavra enterrada. Guerra aberta. País quase imobilizado. Milhões de pessoas sem esperança. Não têm nada para colher. O olhar frio de uma câmara de televisão entre a vida e a morte num dos lados da batalha. Mas hoje, terça-feira, 23 de março, em Angola, perderam-se vidas em silêncio. Amanhã ainda será assim. Boa noite.
Uambo. ...800.000 habitantes antes dos confrontos. Cidade capital de província e segunda maior de Angola. Também centro da etnia Ovibunda, a mais importante do país. Já foi a Nova Lisboa portuguesa do tempo colonial. Janeiro de 93 estava no princípio. A UNITA concentrara quase todo o seu escolho político e militar no Uambo, depois do descalabro geral dos resultados eleitorais. A cidade e a província, pelo contrário, tinham-lhe sido fiéis. Mais de 80% de votos favoráveis davam ao movimento de Savimbi a segurança política e logística que lhe escapava em Luanda. Era também um retomar de uma ideia antiga. Já em 1975, o líder da UNITA declarara a cidade como capital de uma outra Angola. Agora, 18 anos depois, este fantasma da secessão mergulhou o Uambo em morte e destruição. – 9 de janeiro. A meio da tarde, os blindados governamentais destroem a residência de Savimbi. A medida é retaliatória. Na véspera, soldados da UNITA haviam morto um sargento dessa mesma unidade de tanques. Os confrontos não mais pararam. Uma semana depois, com as tropas da UNITA escorraçadas para a periferia da cidade, o cerco ao Uambo estava feito. Defendendo-se no interior, resistiam as FAS, Forças Armadas Angolanas. Dificultando os reabastecimentos e metralhando da cidade do exterior, a esfala de Savimbi. O quartel-general da UNAVEM, a missão das Nações Unidas para a Paz, foi dos primeiros a sofrer-lhe as consequências. Localizado próximo do principal paiol das forças governamentais, que rebentou, foi abandonado e mais tarde completamente destruído. Se havia mediador possível, o abandono das forças da ONU no terreno inviabilizou completamente o entendimento entre as forças em presença. O Uambo ficava sujeito à imposição da lei do mais forte. Em desespero de causa, foi o que a UNITA tentou. Aproveitando algum laxismo das forças governamentais, conseguiu ocupar posições na cidade de Baixa, dividindo o terreno, separando famílias e levando o tiroteio para o passeio em frente, para a porta da rua. Não sei de nada, nem da minha mulher, nem dos meus filhos, nem da minha casa. Aliás, eu não vou à minha casa desde o dia 9, o dia que começou a guerra. Eu vivia na parte baixa e a guerra apanhou-me a meio da cidade, de formas que até aqui não sei de nada da minha família, nem o que lhes espera. 20 dias de guerra e de cerco. Não há gás para cozinhar. A eletricidade também se foi. Resta a madeira. Lenha cuidadosamente repartida entre as refeições do dia. Lugares seguros são cada vez menos. Junto aos quintais, cavam-se abrigos subterrâneos. Talvez não seja uma defesa eficaz contra os obuses, mas mantém os homens ocupados e a esperança em mais hipóteses de sobrevivência. O milho passou a ser a única alimentação possível. Na região do Uambo é a cultura mais frequente desde o período colonial. Junta-se às refeições um pouco de rama de batata doce cozida. A água é um bem precioso. A sua busca torna-se numa aventura arriscada. Vale vidas perdidas. Os franco-atiradores colocados em pontos estratégicos da cidade dificultam qualquer deslocação. Não poupam ninguém. Não havia água, nem tínhamos comida. Então nós tínhamos que mandar os miúdos ir tirar maçaroca na outra parte da estrada, que era uma zona dos camponeses, né? Então, como não havia água, as crianças, nós não podíamos ir porque eles já atiravam contra nós, né? Nós éramos os da defesa civil. Então, nós mandávamos as crianças. E esse gajo lá em cima, esse homem lá em cima da torre,
franco-atirador disparava contra as crianças. Morreram milhares e milhares de crianças naquela rua. Todos os dias morriam pelo menos 3, 4 crianças naquela rua, fora já as senhoras e as velhas. O dia que nós saímos da rua para vir para a Benguela, havia uma senhora que tinha problema das pernas, uma velha que não conseguia andar, de gatas, né? Os gajos já tiraram contra a senhora. Pá, eu vou dizer uma coisa, aquilo foi triste, sabe? Muita morte, nós vimos muitos mortos mesmo, mortos. Epá, houve um tempo que os cães estavam a comer pessoas na rua. Há 30 dias depois do início do conflito, o número oficial de mortos ultrapassava os 5.000. A artilharia da UNITA era bem municiada do exterior, com reabastecimento aéreo através de aviões Hércules, alegadamente vindos da África do Sul. O tiroteio indiscriminado, a flagelação com obuses e as bombas de gás tóxico não poupavam ninguém. A verdade é que realmente foram utilizadas essas bombas com produtos tóxicos, irritantes, e muitas dessas bombas eram incendiárias. Querem confirmar, eu poderia levá-los até aquele posto médico que é próximo de Crepão, onde tem um elemento da FAS que é vítima de uma dessas bombas incendiárias. Eu estou a falar, são das vítimas também de uma dessas bombas irritantes, substâncias irritantes. Se não tiver medidas de proteção, em condições de campanha de imediato, a pessoa fica atordoada, perde os sentidos. Entanto, muitas dessas armas foram utilizadas, inclusive, não simplifiquei este militar, mas há muitos casos desse género da população, inclusive do povo. Porque quando caía uma bomba dessas, era um desastre. Os feridos ficavam em casas particulares. O Hospital Civil foi destruído no ano passado. Nessa altura, todos os médicos internacionais deixaram o Uambo. O Hospital Militar não tinha meios para acudir às necessidades. Tornou-se num espaço onde se acolhiam os feridos. Pouco mais se podia fazer. A guerra sabíamos. Graças sempre à espera, vai também à vida. Alguns particulares davam a sua ajuda. O Sr. Manecas é um dos portugueses mais conhecidos do Uambo. Massagista, mas de quando em quando também conserta ossos. Tanto trabalho como nestes dias não se lembra nunca de ter tido. Pomadas e ligaduras para quem o procura. Há sempre um pouco de gesso para reparar o que é possível nesta guerra. Não será muito, mas faz o que pode. Na sua casa, sabe-se que há sempre uma ajuda. Na hora da fuga quis ficar para trás. A sua idade não lhe permitiu encarar a hipótese de 340 quilómetros de caminhada. Morte por morte. Bom, se eu estou assim, tu já poderias estar a andar. Eu já fiz caída aqui no Francisco. Ao todo, 56 dias de batalha no Uambo. Um diário sangrento que assinala os momentos da lenta ocupação da cidade pelas forças da UNITA. Depois de terem retirado para a periferia, as tropas do Galo Negro reocuparam nas primeiras 2 semanas a delegação da UNITA e a Casa Branca, a residência de Jonas Savimbi. A cidade ficou dividida ao meio. No dia seguinte, a 9 de janeiro, a UNITA ocupou o prédio da Força Aérea Popular de Angola, um ponto estratégico importantíssimo. A partir dali, os militares de Savimbi podiam bombardear todas as posições das forças do governo no centro da cidade. Mas o acontecimento que virou decisivamente o rumo da batalha a favor da UNITA foi a tomada do Hospital Militar. As tropas de Savimbi progrediram. Ocupavam agora 2/3 da cidade e atacavam o principal corredor de abastecimento das forças do governo. A partir da 6ª semana da guerra, as tropas governamentais ficaram divididas. No centro da cidade, isolados, os militares de Suquissa eram sujeitos a um cerco cada vez mais apertado que durou 2 semanas, até ao fim da batalha. Aos militares sitiados chegavam cada vez menos alimentos. O desespero foi-se instalando.
No Uambo, tudo é difícil, até enterrar os corpos. A mulher por quem se chora caiu vítima de um estilhaço de bomba. Mal a guerra tinha começado, desistiu-se de usar o cemitério. O percurso até lá só causaria mais mortos. Os quintais também servem para os enterros. O primeiro a ser sepultado num quintal foi um português. Morreu um dia antes da guerra começar e teve que ficar no jardim de sua casa. Mas muitos outros seguiram o mesmo caminho. Muitos cadáveres atiraram-se para depósitos naturais de água. Mataram muita gente, meteram dentro das cacimbas, pá. Cacimbas de água, meteram... Eu não sei como é que a UNITA vai viver, vai tentar governar o Uambo. O Uambo, eu acho que aquilo é uma cidade que já não há necessidade. É para estar tudo destruído, tá a ver? Já lá vão 45 dias desde o início da guerra. O general Suquissa sabe que os dias são difíceis para os seus homens e saem em visita a vários setores. Muita cautela nesta sua volta. Usa os buracos abertos nas paredes do quarteirão do hotel Excelsior para escapar aos atiradores. De rua em rua passa pelos pontos controlados pelas suas tropas. Mesmo nesses, não há sossego. De metralhadora em punho, a todos leva a promessa de uma coluna de abastecimentos que chegará à cidade. A ordem é aguentar. Depois tudo seria mais fácil. Mas a anunciada coluna nunca chegou. Por 2 ou 3 vezes ainda se tentou o abastecimento. Os paraquedas caíram atrás das linhas inimigas. Os helicópteros levantaram sem conseguir descarregar. O Uambo ficou impenetrável. O cerco da UNITA era eficaz. A resistência fez-se na posição de São Pedro, onde se reúnem mais peças de artilharia. Nas trincheiras espalhadas também junto à linha de caminho de ferro de Bengala. O exército governamental era agora uma mistura de soldados e de milícias populares. Homens e mulheres, para quem a única alternativa de vida é combater. Sim, tudo bem. Combater com os homens. É tudo a mesma coisa. Come aí, põe lá esse prato, mas é. Ele come no prato bonito, cara. As instalações da televisão popular de Angola, a TPA, eram consideradas ponto estratégico e defendidas como tal, apesar de nada restar no edifício. As emissões pararam após os primeiros confrontos em novembro. O equipamento foi levado. Os funcionários já a abandonaram há muito. Ficaram os soldados. As cartadas inúteis nesta guerra. Nos pátios, os sons da música substituem os barulhos das explosões. Uma pausa nos ritmos da guerra. Mas o descanso não dura muito. A realidade depressa se impõe. (4 de março). A delegação da televisão caiu nas mãos da UNITA. O cerco aperta-se ainda mais. Os civis perderam a sensação de segurança dada pelos soldados do governo. Quem procurou refúgio na vizinhança das instalações da TPA fugiu. Cidade cercada. Não se sabe qual é o local seguro, nem os há. Vem de onde? Aqui do prédio de frente à TPA. Aqui. Entraram na televisão já? Nós saímos logo
primeiras horas da manhã. Agora não se sabe se já entraram, mas a tropa que tem chegado no edifício, no prédio do Franguinho, diz que deixaram já uns apartamentos a queimar. Alguns julgaram que o edifício de uma igreja adventista seria suficientemente intocável. A escolha não foi a mais certa. Nada era sagrado. Um dia depois, 70 pessoas morriam vítimas de obuses. A resposta não se fez esperar. Ocupar o edifício da TPA não era só uma conquista estratégica, também é ponto de honra. Orgulhos de guerra. Os soldados governamentais reagruparam-se para tentar a reconquista das instalações da televisão. Esforço final ou a certeza de que nada estava perdido. A ocupação do edifício consegue-se, mas a posição não se aguenta. Ao fim de uma hora, desiste-se e retira-se de vez. A UNITA ocupava quase todo o centro da cidade. No dia 6 de março, tomou o palácio. É o princípio do fim. A 7 de março, milhares de pessoas saem em direção a Bengala. De madrugada, os militares avisaram os civis que se preparava a fuga da cidade. Rompe-se o cerco. 3 colunas abandonam a cidade. É que as questões que realmente levaram à retirada do Ambo foram por várias razões, como eu diria. O Ambo é a segunda capital, naturalmente, e havia muito povo, muito povo. Entanto, quando há confrontos das ambas partes, há mortes, porque é um combate urbano que nós estamos a realizar. São combates urbanos, quem morre? O combatente ou o militar tem uma trincheira, tem um refúgio para ver se proteger-se desses projetis. E a população? A população. Entanto, a superioridade numérica da UNITA foi um dos fatores. A superioridade numérica da ONU foi um dos fatores, como eu diria, que eles retiraram pessoal em muitas das províncias que realmente eram ocupadas pela UNITA e utilizou as suas reservas provenientes do Licua e da Jamba. Repito, a UNITA no Ambo utilizou as reservas, as tais unidades clandestinas, precisamente, que se encontravam no Licua e na Jamba. Foram utilizados em combates do Ambo. Era um combate sangrento, difícil, onde caía um projetil, não morria só uma pessoa da família, era uma família completa. Era pai, mulher, filhos, avós, etc, etc. E então, nós temos material para aguentar combates de um ano. E quem estava a ser vítima era a população. Um dos fatores que também levamos a retirar foram estes, de facto, para salvaguardar e manter a posição da população, salvaguardar a vida do povo. As dificuldades não se esgotaram com a fuga. Era ainda preciso caminhar. Expostos aos perigos de uma terra minada por surpresas militares, poucos alimentos, escassa força. Do Uambo a Bengala, a terra da segurança desejada ao ocidente, distam centenas de quilómetros. Por grupos se fez a penosa progressão que durou mais de uma dezena de dias, contornando os centros populacionais afetos à UNITA, fugindo de estradas ou caminhos conhecidos.
Quase todos os que conseguiram chegar se juntaram na Catumbela, centro de acolhimento improvisado, onde as forças governamentais os receberam e onde se prestaram os primeiros cuidados médicos. Domingo não é sábado, dia 8. Quem conseguiu chegar vinha exausto. Foi ainda entre suspiros de dor que se ouviram os primeiros relatos da longa caminhada. A caminhada foi praticamente muito péssima, portanto, desde a partida lá do Ambo, nos dificultou muito. Tivemos que superar aí algumas elevações e que nunca chegamos no ponto de superar. E praticamente caminhamos dificilmente quando chegamos nas áreas portanto, no rio Catumbela. É assim que quando lá chegamos tivemos grandes dificuldades. Foi dura, como ia dizendo, né? Porque para se retirar das próprias barreiras do inimigo foi a coisa mais difícil. Além disso, controlaram o movimento nosso. E depois de safar de lá, sempre existiu emboscadas por aí. Emboscadas houve muitas. Por isso nós temos que desviar muito da estrada. Andar muito longe, mais no interior do que na estrada. E dificuldades no caminho houve tantas. Não houve comida, água. Depois superar a montanha, pessoas que não estão habituadas, mulheres grávidas. Muitas dificuldades. Eu tenho a afirmar que alguns pais deixaram os seus filhos os caminhos. E alguns esposos deixaram as suas mulheres nos caminhos. E algumas esposas deixaram seus esposos nos caminhos. Quando chegamos nas áreas portanto, no rio Catumbela, é assim que quando lá chegamos tivemos grandes dificuldades. Tinha-se que se amarrar, portanto, uma corda do outro lado e uma pessoa segurando a corda, portanto, morder na mesma corda e atravessar até a outra margem e, posteriormente, ir amarrar no outro lado e do outro lado começar, portanto, a despachar uma pessoa de cada vez. No rio Catumbela morreram 70 pessoas. Foram levados pela água. Mas minha mulher ainda aí estava boa, tinha mesmo coragem. Depois de nós andarmos aí uns 50 quilômetros foi quando ela ficou. Quando nós vinhamos da cidade do Ambo, já em retirada, numa noite dessas caímos numa emboscada no município de Cambambo. E então nessa retirada, nessa emboscada fomos aprisionados aproximadamente à volta de 46 pessoas. Das 46 pessoas fomos nós todos crianças, incluindo crianças, mulheres e bebês. Tudo isso. Das 46 pessoas havia uns que eram da UNITA, mas que tinham um fardamento da polícia anti-motim e que nos confundiam. Como nós vinhamos em uma fila indiana, nós não nos apercebemos que aquilo se tratava de uma emboscada. Aí ficamos naquele período todo até que depois nos apercebemos que já estávamos dentro da cilada. Fomos levados a uma base 55, né, da UNITA. Nesta base 55 da UNITA, lá ficamos 2 dias. 2 noites. E nessas 2 noites, os restantes, portanto os demais que estavam aí conosco, foram todos mortos naquele momento. Abriu-se uma vala e naquela vala onde foram queimados, mortos e queimados. A tiro. Uns a katana. Uns foram a katana, as crianças foram a katana. As crianças foram a katana? Sim. E as mulheres, uns também a tiro. Portanto, o destino foi variado para muitos, independente dos casos. Alguns de nós, bebês também. Dos portugueses que fugiram, fui só o único. Havia portugueses que era o senhor Manecas, o senhor massagista do Mambroa,
havia lá várias pessoas e eles disseram assim que eu prefiro ser morta, mas daqui não vou sair. E então deixei-os ficarem e nós saímos 19 pessoas em direção ao Santo Antônio. Para o IVA foi quando assim era precisamente 1h da manhã, nós metemos-nos para as matas fora e viemos embora. Vindo do Ambo, antes de mais... O seu nome por favor? Diga. O seu nome? Jorge Dias. Jorge Dias, faz favor. Vivi os 55 dias da Guerra do Ambo e antes de mais eu queria dar o meu louvor à equipa jornalística que foi ao Ambo, porque é preciso ter muita coragem para ir para aquela terra. E também quero dizer que todas estas imagens que acabamos de ver são efetivamente bastante chocantes, mas em qualquer parte do mundo, em qualquer continente, onde há guerra, há mortes inocentes. Morrem pessoas inocentes. Isso quer dizer exatamente o quê? Que isto não é novidade? Não, porque foi feita aqui uma referência que só morriam civis e que os bombardeamentos eram feitos a locais de residências civis. Pois com certeza que em todas as guerras do mundo existe isso. Ninguém vai dizer o contrário. Desculpe só. Por outro lado, quero dizer que a UNITA utilizou bombas químicas. E melhor que ninguém aqui dentro desta sala o pode afirmar, não nós os três, que vivemos na carne. Sentimos dentro de nós os 55 dias de guerra. E por essa razão nós estamos aqui. Porque foi a UNITA que começou a guerra, foi a UNITA que massacrou. E eu senti isso na carne. Estive preso por eles também. E sem motivo. Quanto ao sal, que a senhora jornalista falou, é uma moeda bastante forte, da qual eles proibiram que as pessoas comentassem. Nós quando estávamos no Ambo, fomos proibidos de comentar a falta de sal. E a resposta que eles davam é que nós andamos muitos anos na mata e nunca precisamos de sal. Portanto, vocês agora aguentem a falta de sal. Portanto, isso foi justificado. E, se me dá licença, a senhora, com o devido respeito, eu queria apontar à senhora uma coisa, que quando a outra equipa, a primeira equipa de jornalistas esteve no Ambo, eles aperceberam-se disso. E eu ia apontar à senhora jornalista, repito, com o devido respeito, se a senhora jornalista ou a equipa que foi, vos deixaram-vos andar sozinhos. Se vos deixaram fazer entrevistas com as pessoas com quem a equipa queria conversar. Fátima, eu peço que respondesses muito rapidamente a esta pergunta para nós passarmos a outra pessoa. Aliás, eu preciso ter este documento. Nós tivemos, claro, mas com certeza, nós tivemos os movimentos bastante controlados, dizendo-nos que por razões de segurança. Num ou outro local eu tive a oportunidade de falar com as pessoas à vontade, nomeadamente no caso no mercado, e também falava com outras pessoas, que nem sempre as pessoas que me acompanhavam da UNITA me estavam... De qualquer maneira, havia algum controle nos teus movimentos. Sim. Maria João Santo Lemos estava a pedir a palavra, faz favor. Exatamente. Eu até agradeço que este senhor que falou antes tenha referido o facto de ter sido a UNITA que começou, assim como tenha sido culpada dos massacres. Eu pedia, se a Câmara podia a Maria João, recapitulemos, foi observador internacional. Exatamente, às eleições angolanas. E é nessa qualidade que aqui está connosco. Faz favor dizer. E, portanto, para já, como ponto prévio, digo que, na minha opinião e de muita gente, as eleições foram uma verdadeira fraude. Foram tão fraudulentas como foram as nossas eleições ao longo dos 48 anos que tivemos até ao 25 de Abril. E como é que isso, na sua opinião, passa ao rasteio e à triagem da comunidade internacional? Não. Imensa gente achou, a própria comunidade, as próprias Nações Unidas tiveram sérias dúvidas, levaram vários dias até emitirem o comunicado final. De qualquer maneira, o que eu quero mostrar é aqui uma fotocópia do Jornal de Angola, se fosse possível, será possível? Que é insuspeito para muita gente, que não até um título de um artigo de jornal que diz... Exatamente. Savimbi diz que aceita resultados como estão. O Jornal de Angola do 17 de outubro, em que diz: Savimbi diz que aceita resultados como estão. A UNITA aceitou. Isto é a mentira mais institucionalizada e mais bem manobrada que há, porque a UNITA aceitou por 4 vezes, por escrito, em conferência de imprensa, em carta dirigida ao Sr. Marrak Golding, declarou terminantemente que aceitava as eleições. E outra coisa mais grave que eu também quero chamar a atenção. O primeiro massacre, o massacre de Luanda, nesse massacre aconteceu uma coisa impensável no direito e na história internacional. É a primeira vez que se matam os negociadores. Quer dizer, mesmo antigamente, os embaixadores dos países inimigos atravessavam o país de les a les, entregavam a carta ao rei inimigo, voltavam para a sua terra e ninguém os matava. João, muito obrigado pelo seu testemunho. Eu tenho que passar a palavra para aquele senhor que me está a pedir já um bocado. Aliás, há várias pessoas a pedirem a palavra. Faz favor dizer e se identificar. Só um segundo, por favor. Miguel da Conceição. Eu queria dizer que neste momento em Angola não há
não há democracia. Pensar diferente é assinar um termo de morte. Eu sou um dos sobreviventes do Lubito, do massacre do Lubito e do Culango. Portanto, isto que nós acabamos de ver aqui é que o MPLA faz. É matar as pessoas inocentes. Nós estivemos num sítio onde se pediam, vocês não digam nada, e vinham gajos a falar em espanhol e até falar russo. Muito obrigado pelo seu testemunho. Faz favor de dizer. Olha, eu sou jornalista de profissão. Diria que... O seu nome e o órgão de informação, por favor. Sou Luís Barros, sou jornalista da Rádio Nacional de Angola. Rádio. Eu não iria repetir o que aquele senhor disse já há instante, quando elogiou o trabalho que a equipa de reportagem da RTP fez no Angola. Mas eu queria dizer que quando a jornalista Fátima Torres diz que sentiu bastante quando viu pessoas a morrer à entrada de uma igreja, eu penso que o sentimento pelas mortes que acontecem agora em Angola não podem apenas nascer pelo facto de se ver pessoas a morrer na porta da igreja. É preciso que se vá à raiz da guerra que é desencadeada em Angola. E qual é a raiz da guerra? Pessoas à porta da igreja, eu vi crianças dentro de uma casa. A raiz da guerra em Angola, a raiz da guerra em Angola, a raiz da guerra em Angola é o facto da UNITA ter rejeitado as eleições que, a instante, foram aqui apontadas como que sendo fraudulentas. Eu penso que até isto, eu diria que é uma traição aquilo que as Nações Unidas considerou livre. Na sua opinião, as eleições foram corretas e justas? Foram porque eu estou a seguir aquilo que as Nações Unidas, que a representante das Nações Unidas confirmou no ato, portanto, ela como entidade legal. Muito obrigado pelo seu testemunho, faz favor de dizer. Ele está a dizer que é as Nações Unidas que são dessa opinião. Gostava que essa coisa ficou claro. Meus senhores, com licença, temos que falar mesmo de cadeira, senão nos entendemos. Faz favor de dizer o seu nome. Joffre Justino, sou jornalista do semanário Terra Angolana e acompanhei todo o processo, portanto, de pós-Bicesse de fevereiro de 92 até ao dia 30 de outubro de 1992 em Angola. E no caso concreto o que é interessante é realçar alguns aspectos que são fundamentais e que põem em causa, de facto, alguns interesses internacionais bastante significativos. Eu queria que fosse muito curto, que o nosso tempo está realmente no final. Vou ser muito breve. Em primeiro lugar, é verdade, porque a 16 de outubro o próprio Jornal de Angola publica, é verdade, o Dr. Savimbi reconheceu os resultados eleitorais, apesar de ter considerado que tinha havido uma fraude. É verdade que a 18 de outubro o Dr. Savimbi, num discurso que foi publicado na Vorga, que foi divulgado na Vorga e no semanário Terra Angolana também, voltou a reconhecer os resultados eleitorais. Isto são factos que a senhora deputada Maria Bel, por exemplo, se recusa a aceitar, porque é a senhora que sistematicamente no Parlamento Europeu dinamiza e assina as moções que vão no sentido de penalizar a UNITA. É normal que ela defenda essas posições. Como também é normal a senhora, por exemplo, recusar-se que eu próprio a convidei a verificar atas eleitorais fraudulentadas numa conferência de imprensa que a UNITA estava a dar na altura. Doutora Maria Bel, nunca aceitou este convite? Ou este convite, porquê? Não, claro que não tem nada a ver, desculpe lá, mas isto não vai assim. O senhor está a dizer que eu não reconheço que o Savimbi, a certa altura, houve várias alturas em que disse que aceitava as eleições. Sim, mas houve um convite específico da parte daquele... Eu estou perfeitamente de acordo, não sou eu que tenho que dizer que sim ou que não. Como, aliás, a Maria João Sandler... A senhora passa a vida no Parlamento Europeu a apresentar moções contra a UNITA e é uma das senhoras que neste momento mais dinamiza e, por exemplo, se esquece que a senhora convidou a deputada da UNITA, Gina Sapalau, a vir a Lisboa e nunca vi a senhora no Parlamento Europeu em Bruxelas a denunciar o facto da deputada da UNITA, Gina Sapalau, não poder ter vindo a um convite seu a uma reunião da Conferência Norte-Sul em Lisboa. Penso que já fomos. Eu sou muito amigo da Gina Sapalau. A Gina Sapalau não veio. Agora quero esclarecer rapidamente este A Gina Sapalau não veio porque, infelizmente, as forças da UNITA em Lisboa se desenrascaram para que ela não pudesse vir, porque ela própria me disse a mim que ela tinha tudo encaminhado para vir e que o comunicado que na altura em que tudo estava a preparar-se para ela vir, o comunicado que a UNITA aqui em Lisboa fez sair relativamente à vinda dela,
obviamente, dificultou a sua vinda. Doutora, está esclarecido. José Oliveira, uma palavra apenas para esclarecer este incidente que eu tenho que passar ali para terminarmos este. Eu vou ser muito rápido. Posso falar? Eu vou ser muito rápido. Rapidamente, por favor. Eu estive 54 dias preso pelo MPLA após os massacres do Luanda. No dia em que a Gina Sapalau, a deputada Gina Sapalau, ia viajar, foi no avião em que eu vi, foi impedida pela Segurança de Estado do MPLA de viajar, deputada Maria Belo. Eu viajei, ela não foi impedida. Eu vou interrompê-lo, tenho que o interromper, vou-lhe explicar porquê. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque o nosso tempo de programa está a acabar. E em segundo lugar, porque realmente, muito sinceramente, eu, jornalista que estou aqui a ouvir esta conversa, depois de ver estas imagens, estou pouco interessado, muito sinceramente, porque é que a Gina Sapalau veio ou não veio. Eu vejo gente a morrer à razão de 1000 pessoas por dia e não ouço nenhum dos senhores, nem de um lado nem do outro, apontar-me um caminho válido para Angola. Alguém me quer responder a esta pergunta? Eu também gostava, só que eu penso que independentemente dos angolanos... Não, assim não conseguimos. Uma pessoa, faz favor. Que independentemente das cores políticas representadas aqui, e o problema, neste momento, nós devíamos focar, era o genocídio que se está a passar em Angola. E aquilo que está a passar é um genocídio étnico que está a ser compacto, aliás, com a cumplicidade da comunidade internacional. As Nações Unidas, neste momento, estão a reconhecer o genocídio étnico. O MPLA está a praticar as tribos Umbundo e Bakongo. Eu penso que não vale a pena arranjar culpados. Eu penso que a tónica da reflexão neste momento seria alertar os angolanos. Só um segundo, por favor. Eu acho que, acima de tudo, não é importante arranjar culpados. Meus senhores, não conseguimos assim. Faz favor de dizer. Que para todos nós estamos aqui nesta sala, sensibilizados com aquilo que nós vimos. Eu própria que tenho familiares a viverem no Ambo e outros em Luanda. Estava a falar numa tónica de reflexão. Creio que o mais importante de tudo não é arranjar culpados. É arranjarmos nós, angolanos, uma tónica de reflexão que resolva de uma vez por todas o conflito. Porque o que eu penso é que os civis estão inativos e eles têm que impulsionar os políticos a arranjarem um vetor decisivo para se acabar com este aniquilamento. Minha senhora, qual vai ser a tónica? Eu não sei. Eu sei que me parece uma boa maneira de nós acabarmos este nosso programa. Nós excedemos em 5 minutos o nosso tempo. Toda a gente gostaria de falar, é um facto. É um facto, mas nós não temos mais tempo. Os debates aquecem no final. Eu vou ter que terminar aqui. Em resumo, se este programa tivesse por finalidade chegar a uma conclusão objetiva sobre este conflito que dia a dia destrói Angola, eu diria que a única conclusão que salta à vista de todos e que está aqui bem à vista é que isto é uma guerra de acusações, uma guerra suja, de um lado e do outro. Não são apenas as armas que estão a destruir Angola, é o ódio e a intolerância e o desacordo e a raiva que é incutida primeiro nos soldados, nos homens, depois nas crianças que vão substituir os que morrem. Nós terminamos aqui este Repórteres. Boa noite, até à próxima.